Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou fazer uma reflexão. Eu não vou de fato formar uma opinião com relação a uma ideia, percebi que a minha opinião já é formada, mas eu vou tentar provocar em você uma reflexão sobre algo que acredito que a gente não para muito para pensar. A minha geração ela não se contenta mais com aquilo que já era um conceito formado. Ela quer reformular os conceitos. Ela quer desconstruir o que já é pré-estabelecido e quer fazer algo revolucionário em cima daquilo. Só que o ponto negativo disso tudo é que a minha geração também é uma geração intolerante. E é uma geração que quer colocar a sua individualidade em cima de tudo aquilo que já é conceito atemporal e que não é inerente ao ser humano. Sabe? Conceitos como o que é certo e errado, que muitas vezes independem da nossa opinião com relação àquilo. Mas a minha geração, ela quer desconstruir tudo isso e quer reformular o que seria o conceito de certo e errado. Mas hoje nós vemos que você meio que é obrigado a aderir a uma ideia se muitas pessoas aderem a ela. Se essa ideia for benéfica para muitas pessoas, então elas meio que te obrigam a também aderir. Porque se você vai contra essa corrente, você acaba sendo o intolerante da história. Vê o paradoxo disso? Quem exige a tolerância hoje em dia são os mais intolerantes. Também é interessante pensar por que o mundo está tão revoltado hoje em dia, não é? As pessoas começaram a reclamar para si um poder de escolha sobre coisas e pressupostos morais que não necessariamente dependem da opinião dos seres humanos. Daí que a gente começa a pensar o que é moral, afinal de contas. Né? Se formos lembrar dos conceitos tradicionais de ética e moral, ética é o conjunto de princípios individuais que distinguem bem e mal, enquanto moral é a prática desses princípios. E é a partir disso que a gente começa a pensar no que seria a moral objetiva e a moral subjetiva. E é por isso que eu digo a você que são coisas que estão nos rodeando a todo momento, mas que nós não paramos para refletir especificamente nessas coisas. A moral subjetiva, ela é aquela que é aplicada ao sujeito. Ela independe do objeto na situação toda. Ela só depende do sujeito. Digamos, pense o seguinte, um exemplo, se uma pessoa mata outra, apesar de que nós sabemos que o ato de matar, independente do contexto, independente de cultura, ele é errado, mas a moral subjetiva ela diz o seguinte, o ato de matar só é errado se o sujeito praticante assim o define. O ato de matar, ele passa a ser passível do julgamento daquele que praticou. E basta o julgamento daquele que praticou para que o ato seja considerado certo ou errado. Mas nós sabemos que matar é errado independente da situação. Só que a moral objetiva, ela é o contrário disso, e graças a Deus ela refuta esse tipo de argumento. A moral objetiva, ela é relacionada ao objeto e independe da opinião do sujeito. O ato de matar mesmo. Dentro da moral objetiva, matar ele é errado independente se o sujeito que pratica assim o define. Se o sujeito que pratica ele acha que matou por algo que justifique a si mesmo, ele continua sendo um criminoso, porque o ato é que é o foco da coisa, não é a pessoa. Um índice que eu achei interessante pesquisar é de estupro nos países islâmicos. O índice de estupro lá de mulheres entre seus familiares mesmo é de 70%. Se formos olhar através da perspectiva objetiva, então de fato o estupro ele é errado independente da circunstância ou situação, principalmente independente do que o homem pode dizer para se justificar quanto aquilo. É um ato de uma pessoa doente e que precisa ser punido. No contexto dos países islâmicos, nós sabemos que tem aquela desvalorização da figura feminina. Né? A mulher só é lembrada como algo importante na hora da procriação. Mas vejam, a moral subjetiva ela é tão perigosa que significaria que se para eles o ato de estuprar ele passa a ser certo, então para nós também deveria ser. Mas isso não faz sentido, porque eu não sou obrigada a concordar com
com o conceito deles. Então, eu me apego à moral objetiva porque o ato do estupro ele é errado, independente do contexto em que seja inserido. Eu não preciso ter uma opinião positiva ou negativa com relação ao estupro, porque de todas as maneiras ele vai continuar sendo errado. Tanto quanto matar, tanto quanto roubar, sempre vai ser errado. No livro de Gênesis, capítulo 8, na última parte do versículo 21, nós temos Deus falando depois do dilúvio que ele não ia mais destruir a natureza por conta do homem, porque ele sabia que o homem tinha o seu coração inclinado para o mal desde a sua infância. Isso, dentro da visão bíblica, significa que o homem não é capaz moralmente de definir para si o que é certo e o que é errado. Mas antes que vocês reclamem de eu ter usado um argumento religioso, Albert Einstein, em seus momentos filosóficos, disse que considera duas coisas infinitas na sua existência. A primeira é o universo e a segunda é a estupidez humana. Einstein, ele concordava que o homem ele não é plenamente capaz de definir para si mesmo o que seja certo e o que seja errado. Dalai Lama também é outro que faz uma alusão muito interessante ao que seria a racionalidade humana, né? Dentro dessa perspectiva mesma de Einstein. Ele diz que o ser humano pode ser muito leviano. Ele fala, os seres humanos são tão contraditórios que se torna impossível atender a todas as suas demandas para satisfazê-los. Sendo assim, não é absurdo pensar, se inclinar a pensar na ideia de que o ser humano não é capaz de redefinir a sua moralidade. Ele não é capaz de fazer isso sozinho, e por isso que é instigante pensar que apenas uma referência externa é capaz de definir os padrões de moral e de comportamento que conhecemos hoje. Se bem que para um libertino é difícil admitir isso, porque admitir que apenas um referencial externo pode realmente definir o que é moral, o que é certo, o que é errado, o que é padrão de comportamento que norteia o ser humano, admitir isso é admitir também que do mesmo ponto vêm as respostas de quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos. Para encerrar esse vídeo, eu só quero fazer uma observação. No primeiro vídeo que eu lancei, né, nessa nova temporada, eu falei que eu era realista apesar de ser cristã. Na verdade eu falei isso porque eu estava pensando nas pessoas que dizem que o cristão ele é naturalmente, né, alienado e alheio a tudo que acontece ao seu redor. Mas eu digo que eu sou realista graças à visão cristã, porque diferente do que muitos dizem por aí, o cristianismo ele não está alheio a tudo que acontece ao nosso redor, ele não é alheio à política e ele não é alheio ao sofrimento das pessoas, nem muito menos, aliás, ele é alheio ao que o ser humano quer desconstruir. Em 1 Reis, capítulo 4, versículo 29, diz o seguinte: Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. Então, somente esse tipo de sabedoria, que de fato, às vezes para o homem é loucura, é capaz de salvá-lo de si mesmo. Um beijo a todos, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você que assistiu até aqui. Nos vemos no próximo. Tchau, tchau!